Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o André do canal Cripto e Cripto trazendo mais informações e notícias do mercado das criptomoedas. Nesse vídeo falando de Ripple, XRP e mencionando criptomoeda que está dando ali choque de oferta em três das maiores corretoras do mundo. A Evernorth destaca o choque na oferta de XRP com a saída de 7 bilhões de tokens das exchanges. A Evernote, ela veio ali em meio, de publicação no X destacar isso. E das quatro maiores corretoras do mundo, as três, que seria a Binance, a Bybit e a OKEx, são as líderes ali desse choque de oferta, diminuindo muito, pessoal, os seus tokens XRP, a sua liquidez dentro dessas corretoras. Uma grande mudança está silenciosamente se desenrolando no mercado de XRP, com a oferta se tornando mais restrita e os detentores de longo prazo aumentando constantemente suas posições, apesar de meses de fraqueza nos preços. Informações recentes compartilhadas então pela Evernorth apontam para uma forte divergência entre a movimentação de preço e o comportamento dos investidores. Embora o XRP esteja em uma tendência de baixa prolongada desde o final de 2025, junto com o mercado cripto em geral, os dados on-chain sugerem que a acumulação está acelerando tanto entre investidores de varejo quanto entre grandes detentores selecionados. E a Evernote afirma que a oferta de XRP está se tornando mais restrita, com 7 bilhões de tokens saindo das exchanges, de acordo, pessoal, com a CryptoQuant. E como eu mencionei, pessoal, a Binance ela liderou essas saídas de capital com 3,3 bilhões de XRP saindo então da Binance, e juntamente com a Bybit, que é a segunda maior corretora do mundo, e a OKEx, que é a quarta maior corretora do mundo, reduzindo a liquidez disponível do lado do vendedor. As carteiras de varejo atingiram um recorde de 1,1 milhão. Então, as de varejo ali, investidor comum como eu, você, atingiu ali um 1,1 milhão de carteira, adicionando 520 milhões de XRP desde outubro de 2025, apesar de uma queda de 50%. Entretanto, o saldo de XRP disponível nas corretoras continua sendo um tema de intenso debate. Então, pessoal, para vocês terem uma ideia, tá? Só em fevereiro, investidores ali retiraram mais de 7 bilhões de XRP das corretoras, segundo a CryptoQuant. Esse valor representa a maior saída mensal desde novembro de 2025. A Evernorth, ela enfatiza a importância dessa movimentação, Observou que os investidores normalmente transferem token para corretoras quando querem vender, e retirada de ativos implica, em rodar, em deixar a longo prazo a cripto. Com um volume tão grande saindo das corretoras, a quantidade de XRP disponível para venda diminuiu significativamente. E aqui a Evernorth, ela publicando nas suas redes sociais no dia de ontem sobre, esses 7 bilhões de tokens saindo das maiores corretoras do mundo. E daí vem o que, pessoal? A Binance, que foi responsável então por quase a metade desses saques. 3,3 bilhões de XRP. Daí vem a Bybit, OKEx também com saídas significativas. Essa redução na oferta de liquidez pode se tornar um fator crucial caso a demanda volte a subir. Ao mesmo tempo, nós, investidores, como eu mencionei, estão entrando no mercado com força, em um recorde, pessoal. Número de carteiras com entre 1.000 XRP e 100.000 XRP subiu para 1,1 milhão, o nível mais alto da história do ativo. Dados da Sentiment, pessoal, mostra que esse segmento cresceu em mais de 77 mil carteiras desde outubro de 2025.
ainda mais notável é que esse crescimento ocorreu durante um período em que o preço do XRP caiu mais de 50%. Então, pessoal, os investidores estão colocando isso na cabeça. Tem que comprar XRP quando ela corrige, quando está aqui, ó, 50% menos, e não quando ela está subindo, subindo. Ah, eu vou perder a pegada desse bump, eu vou perder a alta e comprar. Vai corrigir uma hora ou outra, sempre corrige, não XRP, mas todas as criptomoedas. O saldo total mantido nessas carteiras também aumentou, passando de 10,4 bilhões de XRP para 10,56 bilhões. Isso significa que os investidores de varejo acumularam aproximadamente 520 milhões de XRP durante essa queda, o que demonstra uma forte convicção, apesar das tendências negativas de preço. Entretanto, os detentores de nível intermediário, né, aqueles que têm 100 mil a 10 milhões de XRP, eles reduziram suas participações, né? Eles desfizeram em torno de 3 bilhões desde outubro de 2025. No entanto, as maiores baleias, os detentores entre 10 milhões e 100 milhões de XRP, moveram em direção à aposta. Esse grupo adicionou mais de 3,4 bilhões de XRP, sinalizando confiança entre os investidores de alto capital. Então, os grandes, né, os imensos ali investidores estão comprando cada vez mais. Tendências históricas. Os dados, pessoal, do início de abril mostra que os grandes detentores continuam a acumular, adicionando milhões de XRP e em conjunto com a redução do saldo das corretoras, esse acúmulo constante está reforçando esse ambiente de oferta cada vez mais restrito. Há menos moedas disponíveis para venda, enquanto mais investidores parecem estar se posicionando para manter suas posições ao longo prazo. Então, estão comprando e estão querendo comprar ainda mais. Em uma hora isso vai dar um choque de oferta muito forte. E algumas figuras, né, ali das comunidades ali falaram sobre isso, né, questionando particular aí, falando sobre esses dados da CryptoQuant. Eles explicaram que muitos corretores não são rastreados e que por algum motivo as plataformas frequentemente usam a Binance como padrão para obter dados de saldo, algo que ferramentas como a Grok pode detectar. Isso levou à ideia equivocada de que apenas 1,2 bilhões de XRP estão em corretoras. Além disso, né, o VET observou que, ao analisar os saldos de XRP nas corretoras desde o Natal de 2025, há mais XRP. Ele enfatizou, em geral, que o total de XRP mantido em corretoras tende a ficar em torno de 15 a 16 bilhões. Aqui está a publicação também da Evernote falando desses 7 bilhões saindo ali das corretoras, né? 7 bilhões de tokens saindo de XRP. Essa aqui é a publicação, uma das publicações em que a própria, né, a Evernote colocou sobre o XRP, falando das carteiras com 1.000 XRP, 100 mil, e essa aqui é a última sobre, né, todos, né, vendo que 7 bilhões de XRP retirado das corretoras em fevereiro, que é o maior fluxo mensal de saída aí desde novembro de 2025, um desenvolvimento interessante sobre o suprimento. E aqui está a postagem, então, da Evernote falando desse choque de oferta, dessa saída de XRP das maiores corretoras do mundo, incluindo Binance, Bybit e OKEx. Beleza, pessoal? Valeu, até mais. Tchau, tchau.